pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, deixa a sua Bíblia aí aberta. A gente vai ler uma das cartas que Paulo escreveu, parte dela, para que a gente possa meditar essa noite. Filipenses, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 7. Vê se tem alguém do teu lado aí que não tem a Bíblia, que não trouxe. Compartilha com ela também, tá bom? Vamos lá, Filipenses 3, a partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Segura o texto aberto aí, nós vamos ler os versículos, conforme o tempo de meditação. Mas, queridos, nós vivemos um tempo, a nossa geração, existe uma pressão, uma cobrança direta, muitas vezes, e indireta, de que eu e você, nós precisamos ter para ser alguém de valor. As pessoas, muitas vezes, olham muito daquilo que nós temos, esquecendo daquilo que nós somos. Muito é cobrado daquilo que você tem, então, se você tem, você é alguém de valor. Então, se você tem algo que para o mundo, na visão do mundo é algo de valor, então você é um cara da hora, você é alguém que está ali dentro do contexto que ele vive, senão você não é alguém, talvez, do valor que ele entenda que seja importante para a vida dele. Quando nós olhamos, por exemplo, uma pessoa famosa, quem tem mais curtidas aí, sei lá, quem tem mais curtidas aí, Carlão? Sei lá, no Instagram, quem tem mais seguidores? Quem? Neymar. Neymar tem mais seguidores. Antes do Neymar ser um craque no futebol, ele é uma pessoa normal, assim como eu e você. Ele tem as mesmas necessidades, assim como eu tenho, assim como você tem. Não muda. Os valores dele, talvez, são diferentes do que o meu e o seu valor. Mas quando muitas vezes nós olhamos para uma pessoa que tem, antes de ser, você, de alguma forma, deduz que aquela pessoa ela é superior, ou aquela pessoa ela pode todas as coisas. O que nós lemos aqui, quando nós lemos essa carta, parte da carta que Paulo escreve, a gente entende que Paulo era um cara que, na época que ele vivia, na situação que ele estava, na sociedade que ele estava inserido, ele tinha muitas coisas, ele tinha muitas credenciais. Ele poderia ser ser considerado um cara top naquela época. Mas o encontro que ele teve, esse desejo que ele teve de conhecer a Cristo, fez ele avaliar as suas credenciais, fez ele avaliar os seus valores. E tudo aquilo que Paulo considerava como ganho, como algo top, ele deu um giro de 180 graus e passou a considerar como perda. Passou a considerar como algo que não tinha mais valor. Mas ele só conseguiu ter essa percepção porque ele comparou o que ele tinha com conhecer a Cristo. Então ele falou assim, puxa, tudo isso que eu já conquistei na minha vida, tudo isso que eu já tive, tudo isso que eu já, de alguma forma, lutei, não é nada comparado àquilo que Cristo tem para mim. Não é nada comparado àquilo que de fato eu posso ter se eu buscar a presença de Cristo Jesus. E eu quero que nesses próximos minutos, antes de nós voltarmos ao nosso tempo, antes de nós continuarmos com esse tempo de adoração, e queridos, isso é muito bom. Quando nos reunimos aqui durante a semana, para mim isso aqui é uma extensão dos nossos pequenos grupos.
Se você não participa de um pequeno grupo ainda, eu quero desafiar você. Pequeno grupo, nós nos reunimos nas casas durante a semana com o desejo de pastorear um ao outro, de cuidar um ao outro, de adorar a Deus e ter um tempo onde existe um crescimento mútuo. E quando nos reunimos aqui sábado, é para que a gente possa juntos celebrar aquele a quem nós adoramos, juntos celebrar aquele que nos transformou e que nos salvou. Então, se você não participa ainda de um pequeno grupo, eu quero desafiar, fala comigo, depois do culto, fala com alguns líderes que nós temos aqui, a gente quer, ainda hoje, colocar você dentro de um pequeno grupo. E eu quero que você, nesses próximos minutos, perceba, da sua vida, algumas evidências do seu relacionamento com Cristo Jesus. Eu quero que você pare para perceber o que esse texto, o que a experiência de Paulo serve para que na sua vida hoje você perceba quais são as evidências do seu relacionamento, o relacionamento que você tem com Jesus. A primeira coisa que eu vejo na vida de Paulo, quando eu leio essa carta, é exatamente a mudança de valor que Paulo tem. É exatamente aquilo que, o que era ganho passou a ser perda, aquilo que era algo muito grande para ele passou a ser algo pequeno, algo insignificante. Se você hoje fosse fazer uma lista de valores que você considera na sua vida, quais os itens que conteria essa lista? Quais são os itens que talvez estariam ali com prioridade para você? Quais são as áreas, talvez, que dentro daquilo que você entende de valor na sua vida, estão ali, talvez, em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar? Talvez para você é um namoro, para quem está namorando, puxa, para mim, é algo de grande valor. Talvez para você é o dinheiro, talvez para muitos é a universidade, o curso que faz, eu não sei o que para você é de valor. Aquilo que você olha e fala, cara, isso aqui me completa, isso aqui me sacia, isso aqui, eu não sei o que para você é. Eu tive uma experiência semana retrasada, eu estava visitando a célula de um adolescente, dos adolescentes, e dentro do momento de compartilhar com a rapaziada ali, eles começaram a falar a respeito do colégio deles, como era estudar naquele colégio e tal, e falavam colégio A, B ou C, e eu vi que um dos meninos toda vez que chegava para ele não queria falar, ele ficava meio retraído, não queria compartilhar, e depois eu fui até ele e falei, cara, por que você está um pouco retraído ali no momento de compartilhar? Ele falou, puxa, eu fiquei com vergonha, eu vou ser sincero contigo, eu fiquei com vergonha, porque todo mundo estava falando no colégio, que estudava no colégio particular, e eu estudo no colégio público, e eu fiquei com vergonha de falar. Aí no momento veio, eu falei, cara, valor, ou valor que é passado muitas vezes, ou valor que muitas vezes nós temos para as nossas vidas, aquilo que talvez te completa. A nossa geração, ela está sendo marcada por algo que nós temos, até mesmo os princípios que nos norteiam. Mas esses princípios, de alguma forma, estão sendo negociados. Esses princípios, de alguma forma, estão sendo manchados, porque eu e você, nós negociamos. Talvez você, como adolescente, tenha até medo ou até mesmo vergonha, de ajudar um amigo, ou um morador de rua, porque, puxa, o que vão pensar de mim? Talvez você dentro da universidade tenha vergonha de falar, eu entreguei a minha vida a Cristo, e hoje eu sou uma pessoa transformada. E com isso a gente começa a negociar os valores que nós temos nas nossas vidas, e perdemos as oportunidades. Perdemos as oportunidades de falar do amor de Cristo, porque aquilo acaba sendo insignificante, porque o meu valor está naquilo que eu conquistar. Então, se eu terminar aquela universidade, eu vou poder mostrar que eu consegui, que eu conquistei. E Deus me ajudou, mas e aí? E o processo como foi? E a gente começa a negociar. E Paulo, ele fala ali no versículo 7, mas que o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Ainda hoje existem pessoas com medo de entregar a sua vida a Cristo, justamente por esse sentimento, puxa, se eu entregar a minha vida a Cristo, eu vou ter que abrir mão disso, daquilo. Eu, antes de conhecer a Cristo e ter um relacionamento com Ele, eu tinha essa percepção, eu não gostava de crente, era uma pessoa evangélica, né? Porque na minha percepção o cara virava fanático, tinha que abrir mão de tudo, senão não ia para o céu. Era a minha percepção. E é o que, infelizmente, ainda hoje,
é distorcido. É o que muitas vezes a gente vê sendo pregado. Mas será que realmente é isso? Será que quando nós conhecemos a Cristo, nós perdemos tudo? Você que conhece a Cristo, você que tem um relacionamento com Cristo, o que é que você perdeu? Quando você entregou a sua vida para Cristo, o que você perdeu? São os valores que a gente passa a perceber, que muitas vezes nós deixamos de praticar, porque nós negociamos. E o apóstolo Paulo, ele fala algo, cara, sensacional. Ele fala assim: as coisas que eu desisti não são nada comparada àquilo que Deus me deu. Por isso, quando eu pergunto para você, o que é que você perdeu? Porque se você começar a comparar, você vai ver que é muito melhor a vida que você tem hoje do que quando você não tinha Cristo Jesus. Foi muito melhor você ter entregue aquela área a Ele, aquela situação a Ele, confiado a Ele, do que você ter batido a cabeça e ter se frustrado, talvez. E no versículo 8 ele fala assim: mais do que isso, eu considero tudo como perda. Tudo como perda. Tudo é perda para Paulo. O que aconteceu com Paulo é que, quando ele encontrou o amor de Jesus, quando ele foi constrangido através daquele amor, ele teve o sentimento de que, por mais que ele conquistasse tudo que estivesse ao alcance dele, se ele não tivesse Cristo, ele não teria nada. Por isso que é um desafio, nossa geração, quando a gente se encontra num momento de grandes decisões, onde muitas vezes a gente precisa estudar, construir uma carreira e fazer tantas coisas que são importantes e fundamentais para que exista o crescimento na nossa vida e que a gente possa ser sustentado de alguma forma. Mas tudo que você tem buscado, tudo que você tem de alguma forma, se entregue de alguma forma, aonde Deus faz parte disso? Aonde Deus está nesse negócio? Os nossos valores precisam estar alinhados com os valores de Cristo. Com os valores de Cristo. Eles precisam de alguma forma estar alinhados. A partir do momento quando dizemos que conhecemos a Cristo, mas permanecemos as mesmas pessoas, cara, alguma coisa está errada. A gente precisa avaliar. Se eu digo que eu tenho Cristo como meu Senhor e Salvador, e Ele reina na minha vida, Ele controla a minha vida, mas eu permaneço o mesmo, aquela área não muda, aquele pecado, aquela situação para mim continua sendo a mesma coisa, alguma coisa está errada. Não é normal. Precisamos avaliar, precisamos se colocar de volta na presença de Deus, do Cristo, e falar assim: Deus, o que em mim ainda existe que precisa ser transformado, precisa ser restaurado, precisa ser mexido de alguma forma. A segunda coisa que eu vejo na vida de Paulo é como ele busca Cristo. Ele fala assim: eu considero todas essas coisas como esterco, porque o poder para poder ganhar Cristo e ser nele, tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, se baseia na fé. Paulo ele fala aqui que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Se nós fôssemos pagar pela justiça do homem, seria diferente daquilo que Cristo faz quando Ele coloca a justiça dEle sobre a nossa vida. A graça dEle nos alcança, o favor imerecido, aquilo que Ele alcançou na cruz, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele se entregou por mim e por você. E quando nós falamos de justificação, a justificação não é só aquilo que Deus Ele faz para tirar, mas a justificação é aquilo que Ele coloca no lugar daquilo que Ele tirou. Cara, presta atenção nisso. Quando Cristo entra nas nossas vidas, Ele vem sim para transformar, Ele vem para restaurar, Ele vem para tirar talvez aquele drogado, aquele viciado, e trazer uma nova vida para ele. Ele vem para tirar aquele viciado em pornografia, aquele viciado em comida, né? Para não ficar só nos pecados que a gente acha que é pecadão, pecadinho, não, mas qualquer outra situação Ele vem, Ele retira aquilo. Mas Ele só não retira, mas Ele coloca algo maior, algo dEle, algo que transforma a nossa vida.
Se justificação, em resumo, fosse apenas aquilo que Ele fizesse e nos perdoasse, já seria o suficiente, porque Cristo nos perdoa de todo pecado, de toda injustiça. Ele nos perdoa, Ele nos purifica, mas Ele faz mais do que isso, Ele nos salva, Ele te salva, Ele quer restaurar. E o nosso relacionamento com Cristo tem que trazer essas evidências, de alguém que foi transformado, de alguém que busca Cristo por meio da fé. Se nós olharmos na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, heróis da fé, tantos homens e mulheres que passaram por situações, inúmeras situações e perseguições, situações onde provaram a fé deles, mas eles permaneceram fiéis, eles permaneceram firmes. Quando nós caminhamos com Cristo, e o caminhar com Cristo produz fé, para que em momentos bons ou ruins possamos viver o sobrenatural de Deus. Você consegue lembrar de uma última experiência que você teve com o Senhor na sua vida? Qual foi a última vez que você falou, cara, olha que extraordinário? Consegue lembrar? Às vezes vem uma lembrança do passado. Eu lembro que uma situação que eu vivenciei, alguns conhecem, outros não sabem, mas uma semana antes de eu casar com a Ari, eu tive um derrame em pericárdio, e eu tive que ir para a UTI fazer cirurgia. Então, fui internado no domingo, quinta-feira saí da UTI, sábado eu estava casando. Mas nesse período, foi algo que Deus provou muito no nosso coração, e nós precisávamos viver pela fé. Foi o sentimento que eu e a Ariane tivemos. Porque veio o questionamento, tanto a minha família quanto a família da Ari, falando, puxa, talvez vai ter que cancelar o casamento, se der alguma situação, se o Tiago não conseguir se recuperar. E eu lembro que é como se de alguma forma Deus tivesse colocado eu e a Ariane dentro de uma bolha, falando aqui ninguém toca. E o meu sentimento e o sentimento da Ari foi assim, se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai cumprir, Ele não vai desistir de nós. E dentro de uma experiência que nós tivemos de fé, eu lembro que eu estava na UTI, pós-cirurgia, eu não estava conseguindo falar, eu estava imóvel, sem falar, estava minha mãe, a Ariane, do meu lado, e eu estava bem na frente da porta, que era a entrada da UTI. Eu lembro que eles abriram a porta, e o meu pequeno grupo estava todo lá na frente, todos eles estavam lá, orando por mim. Eles não podiam entrar, mas eles estavam lá. Eu lembro que isso marcou uma experiência de fé. Eu falei, Deus, obrigado. Obrigado porque isso eu só pude experimentar porque eu confiei no Senhor. Porque eu vivi algo que eu não poderia apalpar, que eu não poderia talvez falar, explicar dessa forma. Não, eu vivi porque eu experimentei o Senhor de uma forma sobrenatural. Quais foram as experiências que marcaram o seu relacionamento com Deus? E que hoje dão evidência para isso? Paulo, ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo, um objetivo a alcançar. Ele tinha uma visão, ele tinha uma missão. Ele fala assim no versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando nós lemos e nós conhecemos hoje, podemos ver como um todo as histórias de Paulo, tudo aquilo que ele vivenciou, nós podemos ver um testemunho, cara, sensacional. Paulo é um dos personagens para mim, tirando Jesus, né? Mas, cara, top, cara extraordinário. Tipo, eu falei, Deus, se o Senhor permitiu viver 10%, 1% daquilo que Paulo viveu, eu estou feliz, eu estou faceiro. Mas Paulo, ele descreveu o testemunho dele porque ele tomou uma decisão, porque ele entendeu o que de valor ele tinha para a vida dele. Que de fato nada importaria ele conquistar tudo aquilo que o mundo poderia dar para ele, e não ter aquilo que de fato segura ele em momentos de dificuldade. Que nada importaria ele conquistar aquilo que ele tinha como sonho, como objetivo, mas no momento de dificuldade, no momento onde ele mais precisaria, somente
Cristo poderia fazer alguma coisa por ele. Quais são as evidências que eu vou ver? E diante daquilo que ele vê, daquele cristão, na vida daquele cristão, ele vai retratar. Ele vai ali, de alguma forma, pintar. O que será que ele pintaria? Deixa eu trazer a pergunta para mais perto agora. Aquele seu amigo da faculdade, que não conhece a Cristo, qual é o retrato que ele tem da tua vida com Deus? Aquele seu amigo na sua escola, o seu vizinho que não conhece a Cristo, qual é o retrato que ele tem da sua vida com Deus? E o mais difícil é saber que muitas vezes ele não tem nenhum conhecimento que você é cristão. Ele não tem nenhum conhecimento que você serve a um Deus vivo. Como é que eu e você iremos fazer discípulos assim? E responder ao nosso chamado primordial? Queridos, se o nosso relacionamento com Cristo não está dando evidência nenhuma, nós precisamos avaliar como está o nosso relacionamento com Cristo. Você pode até viver de culto após culto, celebração após celebração, mistério após mistério, célula após célula, ministério e ministério e ministério. Você pode fazer tudo isso, mas Deus só quer uma coisa sua: a sua vida e o seu coração. Ele só quer se relacionar contigo. Ele só quer que tudo isso que você faz seja um reflexo do teu relacionamento com Ele. Pois se não é, alguma coisa está errada. Mas nós temos, através da vida de Paulo, a gente pode ver muitas coisas. Eu não sei aquilo que na sua vida hoje, e como é que está o seu coração em relação a valores. Aquilo que para você tem como valor, como o bem mais precioso. Mas o meu objetivo essa noite, junto contigo, é a gente avaliar como é que está o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Se dentro daquilo que é a sua caminhada com Cristo, desde quando você entregou seu coração a Ele, desde quando você falou: Senhor, eu entrego a minha vida, eu quero ter uma vida contigo. Se desde aquela época, se desde aquele momento, você cresceu, ou se você perdeu, se você teve experiências onde aqueceu ainda mais seu coração, ou se você decaiu. Nós temos um poder muito grande de influenciar pessoas. Nós não precisamos ter 92 milhões de seguidores para a gente influenciar. A gente basta uma pessoa no seu lado para você influenciar. Uma pessoa. Como é que você tem influenciado essa uma pessoa? O que falta para você influenciar esta uma pessoa? Nós temos a tecnologia para poder utilizar, para poder influenciar. E o que você tem postado? O que você tem compartilhado? O que você tem lido nos últimos tempos? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia na sua casa? Meu desejo essa noite é trazer um choque de realidade para mim e para você, para que nós sejamos uma geração que, através do nosso relacionamento com Cristo Jesus, traga evidência, para que quando as pessoas olharem para mim e para você, elas possam olhar e falar: é isso que eu quero, é isso que eu preciso, essa experiência que você teve, cara, é isso que eu preciso ter na minha vida. Você me contagiou, você, através da sua vida, você me fez olhar de forma diferente. Esse é o desafio que eu tenho para mim e para você essa noite. Esse é o desafio que Deus colocou no meu coração, quando essa semana eu pude ver alguns adolescentes compartilhando na sua timeline, compartilhando ali no Instagram, a sua devocional e falando: cara, olha que Deus falou comigo aqui hoje. Eu achei isso sensacional. Eu falei: cara, isso é influenciar. Você está influenciando. Você de alguma forma está mostrando as evidências do teu relacionamento com Cristo Jesus. Por isso que a minha pergunta para você é uma pergunta que soa como algo, cara, difícil de pensar, mas eu quero que você entenda que aquilo que Paulo fez, aquilo que Paulo tomou como decisão para a vida dele, foi apenas uma decisão. Ele entendeu o que de valor
aquilo que de valor ele precisava trazer para a vida dele. E ele fez com que aquilo que de valor ele tinha, Deus fosse o maior, Cristo fosse o maior. E Ele é o maior para você essa noite? Você pode fechar seus olhos neste momento? Dentro da sua realidade, dentro daquilo que você tem vivido, eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei, talvez, dentro das batalhas que você tem vivenciado, mas essa noite eu quero que você saia daqui com o seu compromisso com Deus renovado. Eu quero que você saia daqui com um plano de ação preparado para que o teu relacionamento com Deus seja aquilo que a palavra de Deus nos fala, que eu e você, nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Eu quero que você saia daqui essa noite pronto para falar: Deus, essa semana vai ser diferente. Essa semana eu vou iniciar um novo tempo na minha vida. Eu vou acordar 1 hora antes do que eu acordo para poder me relacionar com o Senhor, para poder ler a Tua palavra. Deus, essa semana eu vou deixar de ficar um pouco no Facebook, no Instagram, ou ver alguns vídeos para poder estar na Sua presença. Senhor, essa semana eu vou deixar de assistir um pouco de televisão para poder estar mais na Sua presença. Eu não sei o que é que você precisa fazer, eu não sei qual é a atitude que você precisa ter, mas eu quero te desafiar essa noite a você renovar o seu compromisso com o Senhor, e você poder ter a certeza que o seu relacionamento com Ele vai dar evidências para todos aqueles que estão ao seu redor. O meu desafio para você essa noite, se você entende que você precisa renovar o seu compromisso com Deus, você precisa fazer algo diferente, porque a sua vida com Deus está monótona, está algo parado, está algo estagnado, você precisa fazer algo. Se você entende isso, eu quero desafiar você a ficar de pé no seu lugar. E você só se colocando de pé, você vai falar: Deus, eu preciso pensar em algo novo. Eu preciso me consagrar novamente ao Senhor. Eu preciso fazer algo novo. Se você entende que o seu relacionamento com Deus precisa crescer, fica de pé. Eu ouso dizer que nós sempre vamos precisar crescer. Nunca vai chegar o tempo em que eu e você vamos estar bem o suficiente para falar: pronto, agora não preciso mais buscar, pronto, agora não preciso mais fazer nada. Não, queridos, relacionamento com Cristo, por isso que a palavra dele se renova dia após dia, porque Ele fala conosco sempre, Ele sempre vai falar contigo. Mas essa noite, o meu desafio para você é muito específico. Você vai tomar uma decisão essa semana, você vai sair daqui preparado para fazer algo novo no teu relacionamento com Cristo, para dar evidências para todos aqueles que estão ao seu redor. Quero orar pela sua vida. Se esse é o teu desejo, fica de pé no seu lugar. Pai amado, eu quero consagrar junto com cada um que está aqui essa noite, Pai. Assim como Paulo um dia ele pôde ter um encontro aonde transformou os valores de vida dele, aonde mudou a forma de ele priorizar áreas da vida dele. Pai, esse é o nosso desejo. Nós queremos que valores que de alguma forma têm estado no seu lugar, de alguma forma têm sido prioridade nas nossas vidas, eles deixem de governar a nossa vida, deixem de direcionar, e o Senhor passe a fazer parte de tudo isso. O Senhor seja a prioridade, Pai, para que em tudo que fizermos, o Senhor seja aquele que esteja nos direcionando. Pai amado, que diante de um desafio, de mudança talvez de atitude, mudança de rotina, eu não sei aquilo que precisa ser transformado no coração que está aqui, de cada um, na vida de cada um, mas que
nessa noite possamos sair daqui com esse desejo de fazer diferente, com esse desafio de fazer diferente, não só essa semana, mas o início de uma nova caminhada do nosso relacionamento, para que o nosso relacionamento contigo possa dar evidências por onde passarmos. Amado, eu consagro cada um que está aqui nessa noite, inclusive esses que se levantaram de forma ousada a falar, estão se colocando diante da tua presença nessa noite, de forma ousada, estão falando: Senhor, eu quero algo novo, eu quero uma nova experiência, um novo tempo. Amado, abençoa-os e direciona-os para que eles possam buscar a sua vontade, Deus. Continua conosco nesse tempo de adoração, Pai, e que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Nós queremos sair daqui diferentes e preparados para dar evidências, Deus, do nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos e fazemos isso em nome de Jesus.